Verônica não tinha dinheiro, nem sobrenome importante. Mas naquele dia, foi a única que ajoelhou no chão gelado do banco para segurar a mão de um desconhecido. O que ela não sabia é que aquele senhor era pai do gerente mais poderoso da cidade, e que a partir dali, sua vida jamais seria a mesma. O sol da tarde entrava pelas amplas janelas de vidro do Banco Nacional, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Era fim de mês, e o local estava abarrotado como sempre nessas datas. Filas se estendiam diante dos caixas. Pessoas impacientes consultavam seus relógios e o burburinho de conversas preenchia o ambiente refrigerado. Entre os clientes estava Verônica Silva, 18 anos recém-completados, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples e olhos cor-de-mel que revelavam uma maturidade incompatível com sua idade. Vestia jeans desbotado, tênis surrado e uma camiseta branca com o logo desgastado de uma farmácia local, onde trabalhava meio período como atendente. Em suas mãos, segurava firmemente um envelope com suas economias do mês. Dinheiro destinado ao tratamento da avó Rosa, que a criara desde os 5 anos, quando perdera os pais em um acidente. 3 pessoas à sua frente na fila, um senhor de aproximadamente 75 anos, aguardava sua vez. Edivaldo Albuquerque, ainda elegante apesar da idade, vestia um terno azul marinho impecavelmente passado, com um relógio de ouro discreto no pulso. Diferente da impaciência ao redor, ele mantinha uma postura serena, ocasionalmente sorrindo para as pessoas à sua volta. Ninguém ali poderia imaginar que aquele senhor era proprietário de metade das ações daquele mesmo banco antes de passá-las para seu único filho. Próximo! Chamou a caixa, e Edivaldo deu 2 passos à frente. Foi quando aconteceu. Sua mão direita subitamente apertou o peito. A pasta que carregava caiu no chão, espalhando alguns documentos. Seus olhos se arregalaram em pânico silencioso e antes que alguém pudesse reagir, seus joelhos cederam. O corpo idoso desabou sobre o piso de mármore frio com um baque surdo que pareceu ecoar por todo o ambiente. Por um momento, um daqueles momentos que parecem se estender infinitamente, ninguém se moveu. As pessoas olhavam atônitas, algumas suspirando em choque, outras sacando celulares para registrar a cena. Um segurança deu 2 passos hesitantes na direção do idoso caído, mas parecia não saber como proceder. Foi então que Verônica reagiu. Com licença, deixem-me passar, por favor. A jovem se desvencilhou da fila, deixando seu precioso envelope sobre um balcão qualquer, e correu em direção ao idoso. Ajoelhou-se ao lado dele sem hesitar, ignorando completamente a multidão que agora se formava em círculo ao redor. Senhor? O senhor consegue me ouvir? Perguntou ela, a voz firme apesar da adrenalina que corria por suas veias. Tocou o pulso dele com dedos que não tremiam, embora seu coração estivesse disparado. Edivaldo entreabriu os olhos, sua respiração irregular. Não, consigo respirar. Alguém chame uma ambulância agora, Verônica ordenou, surpreendendo a si mesma com a autoridade em sua voz. Voltou-se para o idoso. Fique calmo, senhor. Vou ajudá-lo. Sou estudante de enfermagem. Não era exatamente verdade. Ela apenas fizera um curso de primeiros socorros no centro comunitário do bairro, sonhando com o dia em que poderia cursar enfermagem ou, em seus sonhos mais ambiciosos, medicina. Mas a pequena mentira pareceu acalmar o idoso, e era isso que importava agora. Com movimentos precisos que revelavam sua dedicação aos estudos, Verônica afrouxou a gravata e o colarinho da camisa de Edivaldo. Colocou a bolsa surrada que carregava sob a cabeça dele para elevá-la ligeiramente. Seus dedos voltaram ao pulso dele, contando silenciosamente. É o coração, não é? Ela perguntou suavemente, percebendo a irregularidade dos batimentos. O senhor tem algum remédio consigo? Algum spray ou comprimido? Edivaldo tentou falar, mas apenas conseguiu apontar fracamente para o bolso interno do paletó. Verônica encontrou uma pequena caixinha com comprimidos. Nitroglicerina, ela leu em voz alta,
reconhecendo o medicamento dos livros de farmacologia que devorava nas horas vagas na biblioteca pública. É para o seu coração. Vou colocar embaixo da sua língua, certo? O idoso assentiu fracamente, e ela procedeu com cuidado, colocando o comprimido. Alguém pode trazer um pouco de água, por favor? Pediu, sem desviar os olhos do paciente. Um funcionário do banco finalmente reagiu, correndo para buscar uma garrafa de água. Os outros continuavam paralisados, como se assistissem a uma cena de filme. Foi quando uma voz autoritária ecoou pelo saguão. O que está havendo aqui? As pessoas se afastaram, abrindo caminho para um homem alto, de aproximadamente 40 anos, vestido com um terno impecável que gritava alfaiataria de luxo. Leonardo Albuquerque, gerente-geral daquela agência e filho único de Edivaldo, havia saído de sua sala no mezanino, após ser alertado sobre a comoção no saguão. Quando seu olhar encontrou o pai caído no chão, seu rosto aristocrático perdeu toda a cor. Pai! Exclamou, ajoelhando-se ao lado de Verônica. Ele está tendo uma crise cardíaca, Verônica explicou rapidamente. Já dei nitroglicerina, mas ele precisa ir para um hospital imediatamente. O senhor é parente? Sou filho dele, Leonardo respondeu, a voz trêmula apesar do esforço visível para manter a compostura. A ambulância? Já chamamos, um segurança respondeu. Estão a caminho. Verônica segurava agora a mão de Edivaldo, que parecia um pouco mais consciente, embora ainda claramente em sofrimento. Estamos aqui com o senhor. Seu filho está aqui, e a ambulância está chegando. Fique calmo, respire devagar. Ela instruiu com uma doçura que contrastava com a firmeza de antes. De alguma forma, aquela menina desconhecida havia assumido o controle da situação quando todos, incluindo Leonardo, com toda sua educação privilegiada e poder, haviam congelado. Seu nome? Edivaldo conseguiu perguntar, olhando para Verônica com olhos que, apesar da dor, transmitiam uma gratidão infinita. Verônica, ela respondeu, apertando gentilmente a mão dele. Anjo, da guarda, murmurou o idoso antes de fechar os olhos novamente, sua respiração ainda laboriosa, mas um pouco mais regular. Leonardo observava a cena, dividido entre a preocupação com o pai e a curiosidade sobre aquela jovem que parecia saber exatamente o que fazer em uma emergência. Seu olhar percorreu as roupas simples dela, a bolsa gasta, as unhas curtas sem esmalte. Tudo nela gritava simplicidade e escassez de recursos. E ainda assim, havia uma dignidade, uma presença nela que não combinava com sua aparência. O som das sirenes cortou o ar, anunciando a chegada do socorro. Em minutos, paramédicos entraram com uma maca, equipamentos e a eficiência profissional que finalmente quebrou o clima surreal da cena. Possível infarto, administrei nitroglicerina sublingual há aproximadamente 8 minutos, pulso irregular mas presente, pressão parece baixa. Verônica relatou ao primeiro paramédico que se aproximou, surpreendendo a todos com a precisão técnica. O paramédico, um homem de meia idade com expressão séria, olhou para ela com respeito imediato. Você é da área da saúde? Não, ainda não. Ela respondeu, afastando-se um pouco para dar espaço à equipe. Fiz um curso de primeiros socorros no centro comunitário. Bem, você provavelmente salvou a vida dele, o paramédico comentou, já conectando Edivaldo aos equipamentos. A resposta rápida é crucial nesses casos. Enquanto a equipe trabalhava, Leonardo permanecia ao lado do pai, segurando sua mão, murmurando palavras de encorajamento. Seu olhar, porém, ocasionalmente buscava Verônica, que agora estava um pouco afastada, observando com olhos atentos cada procedimento. Vamos levá-lo agora, anunciou o paramédico após estabilizar Edivaldo. O senhor é parente? Pode acompanhar na ambulância. Leonardo assentiu, levantando-se. Antes de seguir a maca, virou-se para Verônica. Eu não sei como agradecer, disse, a voz normalmente confiante agora embargada pela emoção. Não precisa agradecer, Verônica respondeu com simplicidade. Qualquer pessoa faria o mesmo. Ambos sabiam que aquilo não era verdade. Ninguém mais havia feito nada.
Posso saber seu nome completo? Leonardo perguntou. Verônica hesitou por um momento. Verônica Silva. Verônica Silva, ele repetiu, como se quisesse gravar o nome na memória. Nós nos veremos novamente. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou rapidamente, seguindo a maca que já era conduzida para fora. O burburinho no banco retornou gradualmente à normalidade, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Verônica ficou parada por um momento, processando o ocorrido. Foi então que se lembrou do envelope. "Meu dinheiro!" exclamou, virando-se para procurar onde havia deixado suas economias. Para seu alívio, o envelope ainda estava sobre o balcão. Quando o pegou, notou que havia manchas de sangue em seus dedos. Provavelmente tinha se cortado no chão sem perceber enquanto ajudava Edivaldo. Verônica lavou as mãos no banheiro do banco e voltou para a fila, agora muito menor. Quando finalmente chegou ao caixa, a funcionária a olhou com uma expressão diferente, quase respeitosa. "Você foi muito corajosa", comentou a caixa enquanto processava o depósito. "Aquele senhor, sabe quem ele é?" "Não faço ideia", Verônica deu de ombros. "Só sei que precisava de ajuda." A caixa sorriu, quase com pena da ignorância da jovem. "Aquele é Edivaldo Albuquerque. Ele foi dono deste banco antes de passar o comando para o filho, Leonardo. São bilionários." Verônica piscou, absorvendo a informação. Por um momento, considerou o que aquele encontro poderia significar. Talvez uma recompensa generosa, talvez uma oportunidade de emprego melhor que a farmácia, mas logo afastou esses pensamentos, envergonhada de si mesma. Não havia ajudado o idoso esperando nada em troca. "Não importa quem ele é", respondeu finalmente. "Espero que fique bem." Ao sair do banco, Verônica consultou o relógio e suspirou. Estava atrasada para seu turno na farmácia. Teria que correr e provavelmente ouviria mais uma bronca do gerente. Mas de alguma forma, não conseguia se arrepender de ter parado para ajudar. O que Verônica não sabia é que enquanto ela corria para pegar o ônibus, no Hospital São Lucas, a poucos quilômetros dali, Edivaldo Albuquerque recuperava a consciência na emergência cardíaca. "O anjo, de olhos cor de mel", foram suas primeiras palavras para o filho preocupado ao seu lado. "Encontre-a, Léo. Precisamos agradecer." Leonardo assentiu, apertando a mão do pai. "Já sei quem ela é. Não se preocupe." O que Leonardo não disse ao pai é que já havia instruído sua assistente a levantar absolutamente tudo sobre Verônica Silva. Não apenas por gratidão. Havia algo naquela jovem que o intrigava profundamente. Uma dignidade, uma força que ele, com todo o seu dinheiro e poder, sentia que talvez não possuísse. Enquanto isso, Verônica chegava ofegante à pequena farmácia de bairro, recebendo a bronca esperada do gerente mal-humorado. Durante todo o seu turno, enquanto organizava remédios nas prateleiras, não conseguia parar de pensar no idoso de terno azul marinho. Esperava sinceramente que estivesse bem. Nem por um segundo imaginou como aquele breve encontro mudaria sua vida para sempre. Às 19h43, após um turno exaustivo na farmácia, Verônica finalmente chegou ao pequeno apartamento no terceiro andar de um prédio antigo, sem elevador, no bairro da Liberdade. Abriu a porta desgastada tentando não fazer barulho, caso a avó estivesse dormindo. "Vó, cheguei!" Chamou suavemente, deixando a bolsa sobre o sofá gasto que haviam comprado em um brechó. "Na cozinha, meu amor", veio a resposta, acompanhada pelo aroma reconfortante de sopa de legumes. Rosa Silva, 72 anos, cabelos completamente brancos, presos em um coque e usando um avental florido desbotado de tanto uso, mexia uma panela no pequeno fogão. Apesar da idade e da doença que lentamente lhe roubava as forças, insistia em cuidar da casa e preparar as refeições sempre que podia. "Como foi seu dia?" perguntou quando a neta entrou na cozinha apertada. Verônica hesitou. Sabia que contar sobre o incidente no banco deixaria a avó preocupada. Por outro lado, nunca haviam mantido segredos uma da outra. "Aconteceu uma coisa estranha hoje", começou, enquanto lavava as mãos na pia. "Um senhor passou mal no banco, teve um ataque cardíaco, acho.
Rosa virou-se para a neta, os olhos já demonstrando preocupação. Meu Deus, e você? Eu o ajudei até a ambulância chegar. Verônica explicou, minimizando seu papel. Lembra do curso de primeiros socorros que fiz no centro comunitário? Finalmente foi útil. Sempre soube que aquele curso seria uma bênção. Rosa sorriu, orgulhosa. Seu olhar, porém, tornou-se melancólico. Você daria uma médica tão boa, minha filha. Verônica engoliu em seco. O sonho de cursar medicina era quase palpável, mas permanecia como um castelo no ar, uma fantasia impossível diante das circunstâncias. Com o tratamento cada vez mais caro da avó e as despesas mensais sempre escalando, até mesmo o curso técnico de enfermagem que planejava iniciar no próximo semestre parecia um luxo distante. Um dia, vó, respondeu com forçada alegria. Vamos jantar? Estou faminta. Enquanto comiam, Verônica narrou mais detalhes do ocorrido, inclusive o momento em que descobriu que havia ajudado um bilionário. E você não pegou o contato dele? Rosa perguntou surpresa. Menina, poderia ser uma oportunidade. Vó, Verônica exclamou genuinamente chocada. Eu não ajudei esperando nada em troca. Que tipo de pessoa faria isso? Rosa sorriu, um sorriso que misturava ternura e tristeza. Você é exatamente como sua mãe. Coração puro até demais para este mundo. A menção à mãe trouxe um silêncio momentâneo. Os retratos dela e do pai ocupavam um lugar de honra na parede da pequena sala. Eternamente jovens, eternamente sorridentes, congelados no tempo antes do acidente que os levou quando Verônica tinha apenas 5 anos. Eles ficariam muito orgulhosos de você, Rosa acrescentou suavemente. Depois do jantar, enquanto a avó assistia à sua novela preferida, Verônica retirou de sua mochila surrada os livros de enfermagem e farmacologia que havia tomado emprestados da biblioteca pública. Abriu-os sobre a pequena mesa no canto do quarto que dividia com a avó e mergulhou nos estudos, como fazia todas as noites. Na parede sobre a mesa, um calendário tinha uma data circulada em vermelho. O dia da prova para uma bolsa de estudos integral na Faculdade São Lucas. Era sua única chance real de ingressar em um curso técnico de enfermagem. A concorrência seria feroz e as poucas vagas geralmente iam para estudantes de escolas particulares com preparação intensiva. Mas Verônica se recusava a desistir. Estudava nos intervalos do trabalho, no ônibus, nas madrugadas quando a insônia atacava. Cada minuto livre era dedicado àquele sonho modesto. Primeiro degrau para o sonho maior, medicina. Por volta das 23 horas, o celular antigo e com a tela trincada vibrou com uma mensagem da farmácia. Precisariam dela para uma substituição no domingo, seu único dia de folga na semana. Suspirou resignada. Não podia recusar. Aquelas horas extras fariam diferença no tratamento da avó. Continuou estudando até que seus olhos começaram a fechar involuntariamente. No dia seguinte, acordaria às 5h para preparar o café da avó e suas medicações antes de sair para o turno matutino na farmácia. Enquanto lutava contra o sono, não tinha como saber que, a quilômetros dali, numa cobertura luxuosa com vista para o Parque Ibirapuera, Leonardo Albuquerque lia um relatório detalhado sobre sua vida. Seu histórico escolar exemplar apesar das adversidades, seu trabalho na pequena farmácia de bairro, a avó doente, as dificuldades financeiras, o sonho de cursar medicina. Leonardo fechou a pasta e ficou olhando para a foto de Verônica que sua equipe havia conseguido. Provavelmente de alguma rede social ou documento escolar. Nela, a jovem sorria timidamente, os olhos cor-de-mel transmitindo uma determinação que o tocava de uma forma que não conseguia explicar. Quem é você realmente, Verônica Silva? Murmurou para si mesmo. E por que meu pai a chamou de anjo da guarda? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era do hospital. Senhor Albuquerque, seu pai está perguntando pela jovem que o ajudou hoje. Ele parece bastante ansioso para vê-la. Os médicos recomendam que, se possível, a senhorita faça uma visita. Poderia ser benéfico para a recuperação dele. Leonardo agradeceu pela informação e desligou, olhando novamente para a foto de Verônica.
Parece que vamos nos encontrar mais cedo do que eu imaginava, senhorita Silva, disse para o silêncio da sala. De volta ao pequeno apartamento na Liberdade, Verônica finalmente sucumbiu ao cansaço, adormecendo sobre os livros abertos. Sonhou com ambulâncias, com um idoso gentil de terno azul marinho e, estranhamente, com um homem de olhar penetrante que ela mal havia notado na confusão do banco. Ambos dormiam a quilômetros de distância, em mundos completamente diferentes, sem saber que suas vidas haviam se entrelaçado de uma forma que nenhum dos dois poderia prever naquele momento. O destino, como frequentemente acontece, tinha seus próprios planos. A manhã de sábado chegou com uma garoa fina típica de São Paulo. Verônica despertou antes mesmo do alarme tocar, um hábito forjado por anos de responsabilidades precoces. Por alguns segundos permaneceu imóvel, ouvindo a respiração pesada da avó na cama ao lado. O apartamento de 2 cômodos era minúsculo, mas impecavelmente limpo. Na parede acima da cama, um mural feito à mão exibia recortes de revistas médicas, um certificado do curso de primeiros socorros e fotografias dos pais que Verônica perdera aos 5 anos. Na cozinha apertada, enquanto separava os medicamentos da avó em pequenos compartimentos, Verônica permitiu que seus pensamentos voltassem ao incidente do dia anterior. O idoso elegante desmaiando, a confusão, a ambulância. E aquele homem, o filho, com sua promessa. Nós nos veremos novamente. Bobagem, murmurou para si mesma. Gente rica não se lembra de gente como nós. O rangido da porta anunciou a chegada de Rosa, apoiada em sua bengala. Aos 72 anos, ela lutava contra uma artrite reumatoide progressiva que piorava a cada dia. Já de pé, minha flor. Rosa sorriu, as rugas ao redor dos olhos acentuando-se. O médico disse que você precisa descansar mais. O médico também disse que a senhora precisa tomar os remédios na hora certa. Verônica rebateu com carinho, puxando uma cadeira para a avó. Sonhei com sua mãe, comentou Rosa enquanto aceitava a xícara de chá. Ela estava linda, usando aquele vestido azul que tanto gostava. Um nó se formou na garganta da jovem. Não se permitia chorar na frente da avó. Havia prometido a si mesma ser forte. Hoje vamos ao mercado? Rosa perguntou, mudando de assunto. Acabou o café. Não posso, vó. Pediram para eu cobrir o turno da Marisa na farmácia. Precisamos do dinheiro para seu próximo tratamento. Seguiu-se uma discussão familiar. Rosa insistindo que Verônica deveria pensar mais em si mesma. Verônica argumentando que logo as coisas melhorariam quando conseguisse a bolsa de estudos. Volto às 6, disse beijando a testa da avó. Os remédios das 10 horas estão separados na caixinha azul. Antes de sair, Verônica hesitou na porta. Seu olhar recaiu sobre o único objeto valioso que possuíam. Um relicário de ouro antigo com miniaturas das fotos de seus pais. Herança de família que passara de geração em geração. Era a última coisa que venderiam, o último recurso. Mas com as contas médicas aumentando e o tratamento experimental que o reumatologista recomendara custando quase 3 vezes o que ganhavam mensalmente, Verônica começava a considerar o impensável. Com um suspiro, fechou a porta e desceu as escadas do prédio sem elevador. A quilômetros dali, em um quarto de hospital que mais parecia uma suíte 5 estrelas, Edivaldo Albuquerque observava a mesma garoa através de amplas janelas. Aos 75 anos, após décadas comandando um império financeiro, achava irônico estar preso a uma cama. O médico disse que foi um aviso, comentou quando percebeu Leonardo entrando no quarto. Uma artéria parcialmente obstruída. Nada que uma angioplastia não resolva. Leonardo, impecável mesmo às 7h de um sábado com um terno italiano cuidadosamente escolhido, aproximou-se da cama do pai. Você deveria ter me contado que estava sentindo dores no peito. Por que insistiu em ir sozinho ao banco? Edivaldo finalmente virou-se para encarar o filho. Houve um tempo em que Leonardo lembrava sua falecida esposa, Clarice. Os mesmos olhos calorosos, o mesmo sorriso fácil. Mas anos no comando do banco haviam endurecido aquelas feições. Você está sempre ocupado, respondeu simplesmente. E eu não sou inválido.
Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Pai e filho, tão parecidos fisicamente, mas separados por um abismo de valores. Encontrou a menina? Edivaldo perguntou finalmente. Leonardo assentiu, retirando uma pasta de sua bolsa. Verônica Silva, 18 anos. Trabalha em uma farmácia no bairro da Liberdade. Vive com a avó, que sofre de artrite reumatoide avançada. Pare. Edivaldo ergueu a mão. Não quero um relatório corporativo sobre ela. Quero conhecê-la, agradecer pessoalmente. Leonardo fechou a pasta, uma expressão de resignação cruzando seu rosto. Farei os arranjos, mas você precisa descansar primeiro. Depois da angioplastia... Agora, Leonardo. Edivaldo interrompeu com autoridade. Aquela menina salvou minha vida quando todos ao redor estavam paralisados. Ela merece mais que um agradecimento formal. Leonardo estudou o pai. Havia muito que não o via tão animado com algo. Desde a morte da mãe, 10 anos atrás, Edivaldo gradualmente se afastara da vida social. Tudo bem, cedeu finalmente. Vou pessoalmente convidá-la. Edivaldo sorriu, o rosto iluminando-se de uma forma que lembrou a Leonardo do pai de sua infância, aquele que o levava para pescar aos domingos. Aquela menina tem algo especial, Léo, disse, usando o apelido de infância. Vi nos olhos dela. Uma bondade genuína. Lembra-me sua mãe. A menção a Clarice fez Leonardo desviar o olhar. Mesmo após tantos anos, a dor da perda continuava aguda. Descanse agora, disse, ajeitando os travesseiros do pai. Voltarei à tarde. A farmácia São José era um estabelecimento modesto em uma rua estreita da Liberdade. Com prateleiras abarrotadas de medicamentos genéricos, atendia principalmente a população local, trabalhadores e idosos da comunidade nipo-brasileira. Verônica estava atrás do balcão, seu jaleco branco com o logo da farmácia, um pouco grande demais para seu corpo esguio. Atendia uma senhora idosa, explicando pacientemente a posologia de um medicamento. 3 vezes ao dia, sempre após as refeições, dizia, escrevendo as instruções no verso da receita. E lembre-se, dona Miyuki, nada de pular doses. A sineta da porta tocou, anunciando a entrada de um novo cliente, mas Verônica não ergueu o olhar imediatamente. Muito obrigada, querida, a senhora agradeceu. Você tem mãos de anjo, sabia? Verônica sorriu, um rubor tingindo suas bochechas. Fico feliz que tenha ajudado. Só então, quando a idosa se afastou, Verônica ergueu os olhos para o novo cliente e sentiu o coração acelerar em reconhecimento. Leonardo Albuquerque parecia deslocado naquele ambiente simples, como um personagem de filme inserido digitalmente na cena errada. Seu terno escuro, o relógio que provavelmente custava mais que o aluguel anual do apartamento de Verônica, tudo nele gritava riqueza e poder. Senhor Albuquerque, Verônica o cumprimentou com um leve aceno, mantendo o profissionalismo apesar da surpresa. Seu pai está bem? Leonardo pareceu momentaneamente desconcertado. Está estável, respondeu, aproximando-se do balcão. Na verdade, ele é o motivo da minha visita. Verônica lançou um olhar nervoso para seu Akira, o dono idoso da farmácia, que fez um gesto discreto indicando que assumiria seu lugar no balcão. Podemos conversar ali, Verônica sugeriu, apontando para um pequeno espaço mais privado. Meu pai gostaria de agradecer pessoalmente pelo que você fez, disse Leonardo quando estavam relativamente isolados. Ele está no Hospital São Lucas e pediu para vê-la. Não há necessidade de agradecimento, Verônica respondeu. Fiz apenas o que qualquer pessoa faria. Mas não foi qualquer pessoa que fez. Leonardo rebateu, sua voz mais suave do que pretendia. Foi você. Algo na maneira como ele disse aquelas palavras fez Verônica erguer os olhos para encará-lo diretamente. Não havia condescendência em seu olhar, como ela esperava, mas uma curiosidade genuína. Eu tenho que trabalhar, ela respondeu hesitante. Peguei um turno extra hoje.
Entendo. Leonardo assentiu, estendendo um cartão de visitas. O número do meu celular pessoal está aí. Pode me ligar a qualquer hora. Verônica aceitou o cartão, notando o papel texturizado de alta qualidade. Era surreal estar recebendo o contato pessoal de um dos homens mais poderosos do país. Farei o possível, prometeu. Leonardo parecia querer dizer algo mais, mas hesitou e virou-se para sair. Senhor Albuquerque, Verônica chamou. Posso perguntar, o diagnóstico do seu pai? Leonardo voltou-se surpreso. Estenose coronariana, uma artéria parcialmente bloqueada. Fará uma angioplastia hoje à tarde. Verônica assentiu. É um procedimento relativamente seguro com boas taxas de recuperação, especialmente em pacientes com boa saúde geral. Foi a vez de Leonardo ficar surpreso. Você entende do assunto? Estudo nas horas vagas. Ela respondeu simplesmente. Quero cursar medicina um dia. Por um breve momento, algo parecido com admiração passou pelo rosto austero de Leonardo. Espero que consiga, disse com sinceridade inesperada, antes de sair. Leonardo dirigia lentamente pela Avenida Paulista. Sua mente, normalmente focada em números e estratégias de mercado, estava estranhamente dispersa. A imagem de Verônica em seu simples jaleco, explicando pacientemente sobre medicamentos, contrastava com a lembrança dela ajoelhada no chão do banco, assumindo o comando da situação. Havia uma dignidade nela, uma integridade que Leonardo raramente via nos círculos que frequentava, onde sorrisos escondiam agendas, e cada gesto de generosidade vinha com expectativas de retorno. Seu telefone tocou. A chamada vinha do hospital. Senhor Albuquerque, Dr. Mendes falando. Seu pai está bastante ansioso e insiste em ver a jovem que o ajudou antes da cirurgia. Considerando seu estado emocional, seria recomendável atender esse pedido. Leonardo suspirou. Farei o possível, doutor. Desligando, redirecionou o carro de volta para a Liberdade. Por que seu pai estava tão obcecado com essa garota? A reação de Edivaldo parecia desproporcional, quase como se ele tivesse visto algo nela que ninguém mais havia notado. Talvez, pensou Leonardo, seu pai estivesse vendo algo que todos deveriam notar, mas que o mundo, especialmente o mundo privilegiado em que os Albuquerque viviam, havia se tornado cego demais para enxergar. Enquanto esperava em um semáforo, Leonardo revisou mentalmente as informações sobre Verônica. Órfã aos 5 anos. Criada pela avó. Aluna exemplar apesar das dificuldades econômicas. Diversos cursos comunitários. Trabalhava desde os 16 anos para ajudar nas despesas. E o detalhe que mais chamou sua atenção. Inscrita para uma bolsa integral na Faculdade São Lucas, para o curso de enfermagem. Um pequeno passo em direção ao sonho de medicina. Leonardo refletiu sobre o fato de que, aos 18 anos, suas maiores preocupações eram escolher qual universidade internacional frequentaria e que carro ganharia no aniversário. A diferença de realidades era obscena. Quando o semáforo abriu, ele tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para sua assistente. Amanda, a Fundação Albuquerque possui algum programa de bolsas para estudantes de medicina ou enfermagem? A resposta foi negativa. A fundação concentrava-se principalmente em projetos culturais de alta visibilidade. Entendo. Quero que inicie o processo para criar um, imediatamente. No pequeno consultório da farmácia, Verônica organizava medicamentos, tentando ignorar a dor nas costas que surgia após longas horas em pé. Seu Akira apareceu à porta, uma expressão indecifrável no rosto enrugado. Verônica, aquele homem está aqui de novo, disse em voz baixa. E está causando um alvoroço. Leonardo Albuquerque estava novamente lá, dessa vez conversando com Tadashi, o farmacêutico-chefe. Uma emergência familiar, Leonardo dizia com urgência perceptível. Preciso da senhorita Silva apenas por algumas horas. Pagarei generosamente pelo inconveniente. O que está acontecendo? Verônica interrompeu. Leonardo virou-se para ela. É meu pai. Está prestes a entrar em cirurgia e está extremamente ansioso.
Os médicos acham que vê-la poderia acalmá-lo. Não posso simplesmente abandonar meu turno, disse Verônica hesitante. R$ 2.000, Leonardo declarou abruptamente. Pagarei à farmácia R$ 2.000 pela sua ausência de 1 hora. Um silêncio atônito seguiu a oferta. Seu Akira deu um passo à frente. Não precisamos disso, senhor. Se Verônica pode ajudar alguém necessitado, ela deve ir. Acreditamos em karma. O bem que fazemos retorna a nós. Tem certeza, seu Akira? Perguntou Verônica, sentindo uma onda de gratidão pelo velho japonês. Tadashi e eu daremos conta, ele assegurou. Vá, mas esteja de volta para o fechamento. Verônica assentiu e foi buscar sua bolsa. O senhor está abrindo mão de uma compensação considerável, comentou Leonardo para seu Akira. O velho farmacêutico sorriu. Dinheiro vem e vai, senhor Albuquerque, mas bondade permanece. A menina Verônica tem isso de sobra. Use bem o tempo dela. Leonardo, acostumado a negociar milhões com executivos implacáveis, sentiu-se estranhamente humilhado pela simplicidade e sabedoria daquele idoso desconhecido. Quando Verônica retornou, Leonardo a conduziu até seu carro. Ela hesitou visivelmente ao ver o veículo luxuoso. Não se preocupe, não mordo, ele comentou, tentando aliviar a tensão. Nunca andei em um carro assim, ela admitiu enquanto entrava, tocando cautelosamente o couro macio do banco. O trajeto até o Hospital São Lucas foi feito principalmente em silêncio. Verônica olhava pela janela enquanto passavam por áreas cada vez mais nobres da cidade. Seu pai está muito nervoso com a cirurgia? Perguntou finalmente. Meu pai sempre foi um homem no controle, respondeu Leonardo. Estar em uma situação onde depende completamente de outros é difícil para ele. Entendo. Minha avó é igual. Ela odeia quando preciso ajudá-la com tarefas simples nos dias em que a artrite está pior. A menção à avó captou a atenção de Leonardo. Artrite reumatoide, correto? Estágio avançado? Verônica virou-se para ele surpresa. Como sabe disso? Leonardo percebeu seu erro tarde demais. Eu perguntei na farmácia para saber se você poderia se ausentar. Ela não pareceu completamente convencida, mas assentiu. Os medicamentos são caros e o plano de saúde cobre apenas o básico. O médico recomendou um tratamento experimental, mas... Ela deixou a frase morrer. Quando chegaram ao hospital, a mudança de ambiente foi imediata. O São Lucas era a epítome do luxo médico. Da recepção que lembrava um hotel 5 estrelas ao silêncio absoluto dos corredores acarpetados, tudo gritava privilégio e exclusividade. Foram diretamente ao andar da cardiologia, onde uma enfermeira-chefe já os aguardava, claramente informada da chegada da convidada especial do Sr. Albuquerque. Por aqui, a enfermeira indicou, guiando-os para o quarto 501. Ao entrarem, Verônica viu Edivaldo Albuquerque sentado na cama, já vestido com a bata cirúrgica, mas mantendo uma dignidade impressionante. Quando a viu, seus olhos cansados iluminaram-se instantaneamente. Meu anjo da guarda, disse ele com voz emocionada, estendendo a mão enrugada. Você veio. Meu anjo da guarda, repetiu Edivaldo, estendendo a mão trêmula para Verônica. Venha, aproxime-se. A jovem avançou hesitante, consciente do olhar de Leonardo que a observava da entrada do quarto. O ambiente luxuoso do hospital particular contrastava drasticamente com os hospitais públicos, onde ocasionalmente acompanhava a avó. Senhor Albuquerque, como está se sentindo? Perguntou Verônica, assumindo instintivamente o tom profissional que usava na farmácia. Melhor agora que você está aqui, respondeu ele com um sorriso cansado. Por favor, chame-me de Edivaldo. Um breve silêncio seguiu-se, até que Edivaldo fez um gesto para Leonardo. Filho, poderia nos dar alguns minutos? Leonardo franziu o senho, visivelmente relutante, mas assentiu. Estarei lá fora se precisarem de algo. Quando a porta fechou, Edivaldo indicou a cadeira ao lado da cama. Sente-se, por favor. Quero conhecer a jovem que agiu quando todos à minha volta estavam paralisados. Verônica sentou-se, ajustando nervosamente o jaleco que ainda vestia.
Qualquer pessoa com treinamento básico teria feito o mesmo. Mas não foi qualquer pessoa, rebateu Edivaldo com um brilho perspicaz nos olhos. Foi você. E acredite, conheci pessoas suficientes na vida para saber quando estou diante de alguém especial. O elogio direto a deixou desconfortável, e Verônica mudou de assunto. A angioplastia é um procedimento muito seguro. O senhor estará recuperado em pouco tempo. Edivaldo riu suavemente. Você fala como uma médica. Ainda não, respondeu ela com um sorriso tímido. Mas espero ser um dia. E o que a impede? A pergunta direta a pegou desprevenida. Por um momento, considerou dar uma resposta educada e superficial, mas algo nos olhos daquele senhor, uma bondade genuína que raramente via em pessoas de sua classe social, a fez responder honestamente. Dinheiro, responsabilidade com minha avó, a vida. Ela deu de ombros. O de sempre. Edivaldo assentiu pensativamente. Entendo mais do que imagina. Não nasci em berço de ouro, sabia? Comecei como office boy em um pequeno banco. Dormia em um quarto de pensão e enviava metade do salário para minha mãe no interior. Verônica o encarou com surpresa genuína. Nada no elegante senhor de terno caro sugeria uma origem humilde. Leonardo não gosta quando conto essas histórias. Continuou Edivaldo com um leve sorriso. Acho que prefere acreditar que nasceu no mundo que construí para ele. A menção ao filho trouxe uma pergunta que Verônica não conseguiu conter. Seu filho parece bem diferente do senhor. Leonardo é um bom homem, Edivaldo suspirou. Apenas perdeu algo importante pelo caminho. O mesmo algo que vi em você ontem. O que seria? Humanidade, respondeu simplesmente. A capacidade de ver além de títulos, contas bancárias e status social. Verônica não soube como responder. A conversa havia tomado um rumo inesperadamente pessoal. Edivaldo pareceu perceber seu desconforto. Desculpe a indiscrição de um velho, disse ele. A iminência de uma cirurgia nos torna filosóficos. Uma enfermeira entrou, interrompendo o momento. Senhor Albuquerque, está na hora. Precisamos prepará-lo para o procedimento. Edivaldo assentiu, mas segurou a mão de Verônica antes que ela pudesse se levantar. Prometa que virá me ver depois. Tenho uma proposta para você. Uma proposta? Repetiu ela confusa. Digamos que você me inspirou a retomar um antigo projeto. Respondeu ele com um sorriso enigmático. Agora vá. Seu chefe deve estar esperando. Verônica saiu do quarto enquanto a equipe médica entrava. Leonardo aguardava no corredor, o rosto uma máscara ilegível. Está tudo bem? Perguntou ele. Sim. Seu pai parece confiante sobre o procedimento, respondeu ela formalmente. Leonardo assentiu, consultando seu relógio de luxo. A cirurgia durará aproximadamente 2 horas. Se preferir, posso levá-la de volta à farmácia agora. Seria melhor, concordou Verônica. Seu Akira está contando com minha volta. O retorno foi tão silencioso quanto a ida. Verônica, absorta em seus pensamentos sobre o estranho encontro com Edivaldo, mal notou quando chegaram à liberdade. Foi apenas quando Leonardo parou o carro em frente à farmácia que ela voltou à realidade. Obrigada pela carona, disse preparando-se para sair. Verônica, chamou Leonardo, surpreendendo-a com o uso de seu primeiro nome. Meu pai é um homem influente e teimoso. Se ele mencionar alguma proposta, entenda que não há obrigação de aceitar. Ela franziu o senho. Que tipo de proposta ele faria a alguém como eu? Meu pai vê potencial nas pessoas, respondeu Leonardo cuidadosamente. E ele gosta de investir nesse potencial. Não estou à venda, Sr. Albuquerque, respondeu Verônica com firmeza inesperada. Leonardo pareceu genuinamente surpreso. Não foi isso que quis dizer. Apenas... Ele respirou fundo, e por um momento Verônica vislumbrou uma vulnerabilidade no poderoso executivo. Apenas não quero que se sinta pressionada a aceitar algo que não deseja, por gratidão ou necessidade. O comentário, aparentemente bem intencionado, atingiu um nervo exposto. Necessidade, repetiu ela, o tom ligeiramente elevado. O senhor acha que conhece minhas necessidades baseado em quê?
Um relatório que mandou fazer sobre mim? A expressão de choque no rosto de Leonardo confirmou sua suspeita. Foi o que pensei, ela murmurou, abrindo a porta do carro. Obrigada pela carona, Sr. Albuquerque. Espero que seu pai se recupere bem. Antes que ele pudesse responder, Verônica saiu e fechou a porta, entrando rapidamente na farmácia sem olhar para trás. 3 dias se passaram sem notícias dos Albuquerque. Verônica tentou convencer-se de que era melhor assim. Aquele breve encontro com um mundo tão diferente do seu havia sido apenas um desvio temporário em sua rotina. Na quarta-feira, enquanto atendia um cliente na farmácia, a sineta da porta tocou novamente. Verônica ergueu os olhos automaticamente e sentiu o coração saltar ao ver Leonardo Albuquerque parado à entrada. Diferente da última vez, ele vestia roupas mais casuais. Calças sociais escuras e uma camisa azul de mangas dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes e um relógio que, mesmo à distância, gritava exclusividade. Quando terminou o atendimento, respirou fundo antes de aproximar-se dele. Sr. Albuquerque, como está seu pai? Recuperando-se bem, respondeu Leonardo. Mais rápido do que os médicos esperavam, na verdade. Fico feliz em ouvir isso. Um silêncio desconfortável estabeleceu-se entre eles. Finalmente, Leonardo falou. Vim me desculpar pela nossa última conversa. Foi inapropriado da minha parte sugerir que você agiria por necessidade ou que mandei investigá-la. A sinceridade da desculpa a surpreendeu. Mas mandou, não é? Investigar-me. Leonardo suspirou, uma expressão de resignação cruzando seu rosto. Tenho o hábito de conhecer todos os detalhes antes de qualquer situação. É como conduzo os negócios. Mas você tem razão. Foi invasivo e presunçoso. Verônica o estudou por um momento. Havia algo diferente no homem à sua frente. Uma vulnerabilidade que não combinava com sua imagem de executivo implacável. Seu pai pediu que você viesse? Perguntou diretamente. Leonardo pareceu momentaneamente desconcertado pela pergunta. Não, ele nem sabe que estou aqui. Na verdade, ele ajustou o relógio num gesto nervoso. Ele gostaria de vê-la novamente, para discutir aquela proposta que mencionou. Que proposta é essa, afinal? Uma bolsa de estudos, respondeu Leonardo, através da Fundação Albuquerque. Meu pai quer financiar sua formação em medicina. Verônica sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Medicina? O sonho que parecia tão distante, de repente ao alcance das mãos? Por quê? Conseguiu perguntar finalmente. Por que eu? Porque você o impressionou, respondeu Leonardo simplesmente. E meu pai não se impressiona facilmente. A oferta era tentadora, tão tentadora que Verônica sentiu medo. Nada na vida vinha sem um preço, especialmente de pessoas como os Albuquerque. E o que ele esperaria em troca? Perguntou com cautela. Leonardo pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. Nada além de que você realize seu potencial. A fundação oferece várias bolsas, agora incluindo uma para a medicina. Verônica absorveu a informação, percebendo a implicação nas entrelinhas. Uma bolsa que não existia até recentemente. Leonardo não respondeu, mas seu olhar confirmava. Preciso pensar, disse Verônica finalmente, e conversar com minha avó. Claro, concordou Leonardo. Meu pai está organizando um pequeno jantar em casa no sábado. Gostaria muito que você e sua avó comparecessem. Ele explicará todos os detalhes da bolsa pessoalmente. Verônica quase riu da situação absurda. Ela e Rosa, jantar na mansão dos Albuquerque? 2 mundos que nunca deveriam se cruzar. Não sei se minha avó estaria em condições, respondeu hesitante. Ela tem dificuldades para se locomover. Posso enviar um carro adaptado? Respondeu Leonardo prontamente. E teremos uma enfermeira de plantão, caso ela precise de alguma assistência. A facilidade com que ele removia obstáculos com dinheiro e influência era simultaneamente impressionante e perturbadora. Vou perguntar a ela, concedeu Verônica finalmente. Leonardo assentiu, parecendo genuinamente satisfeito. Ótimo.
Ele estendeu um envelope elegante. Todos os detalhes estão aqui. Meu número pessoal também, caso tenha dúvidas. Quando ele saiu, Verônica ficou encarando o envelope em suas mãos, sentindo o peso das possibilidades que ele representava. É claro que vamos, declarou Rosa naquela noite, após ouvir sobre o convite. Vó, não é tão simples, argumentou Verônica, servindo chá para ambas na pequena mesa da cozinha. Essas pessoas, elas vivem em outro mundo. E daí? Rosa ergueu uma sobrancelha grisalha. Você acha que não sei me comportar diante de gente rica? Não é isso. É que... Verônica hesitou, organizando os pensamentos. Por que eles fariam isso? Uma bolsa de estudos integral para alguém que conheceram há uma semana? Rosa estudou a neta por um momento. Você realmente não vê, não é? O quanto é especial. Vó. Não, me escute, interrompeu Rosa, segurando a mão da neta. Sua mãe era assim também, incapaz de ver a luz que carregava. Algumas pessoas como esse senhor Edivaldo conseguem enxergar isso. E se ele quer ajudá-la a realizar seu sonho, quem somos nós para recusar? Mas e se houver condições implícitas, expectativas? Então você recusa educadamente, respondeu Rosa com simplicidade. Mas não deixe o medo do que pode acontecer impedir você de tentar. Verônica abraçou a avó, sentindo lágrimas que não se permitia derramar. E se for apenas caridade? Pena da menina pobre? Rosa afastou-se para olhar diretamente nos olhos da neta. Minha filha, quando alguém oferece a mão, não importa se por caridade ou admiração genuína. O que importa é se aceitá-la te eleva ou te diminui. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Verônica tirou o envelope da bolsa. Além do convite formal para o jantar, havia um pequeno cartão manuscrito. Às vezes a vida nos dá segundas chances disfarçadas de pessoas inesperadas. Espero que você seja minha segunda chance de fazer algo verdadeiramente significativo. Edivaldo Albuquerque. As palavras ecoaram em sua mente enquanto adormecia, sonhando com um jaleco branco e a possibilidade de um futuro diferente. O sábado chegou mais rápido do que Verônica esperava. Desde o momento em que acordou, sentiu um nervosismo incomum, uma ansiedade que nem mesmo as provas mais difíceis da escola haviam provocado. E se usarmos o relicário? Rosa sugeriu enquanto tentavam decidir o que vestiriam. Combinaria com seu vestido azul. Verônica tocou o pequeno relicário dourado que guardavam como o último tesouro de família. Não, vó. Vamos como somos, sem fingir ser o que não somos. Rosa sorriu com orgulho contido. Sua mãe diria o mesmo. Às 17 horas, conforme prometido, uma luxuosa van adaptada parou em frente ao prédio. O motorista, um homem de meia idade vestindo uniforme formal, subiu pessoalmente para ajudar Rosa a descer as escadas, enquanto um assistente carregava sua cadeira de rodas, usada apenas em ocasiões especiais quando as caminhadas se tornavam longas demais para suas juntas doloridas. A senhora está encantadora, comentou o motorista gentilmente, ajudando Rosa a se acomodar no veículo adaptado. Rosa, usando seu melhor vestido, um conjunto roxo reservado para missas de Páscoa, e com os cabelos brancos cuidadosamente presos em um coque, corou com o elogio. Obrigada, meu jovem. Verônica sentou-se ao lado da avó, ajustando nervosamente a barra do simples vestido azul marinho, sua única peça formal, comprada em uma liquidação há 2 anos para uma entrevista de emprego. O trajeto até a mansão Albuquerque, localizada em um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, levou quase 1 hora devido ao trânsito. Quando finalmente o portão eletrônico se abriu para a propriedade, Verônica sentiu o fôlego faltar. A casa era uma imponente construção contemporânea, toda em linhas retas e enormes painéis de vidro, cercada por jardins meticulosamente cuidados. Luzes estrategicamente posicionadas destacavam árvores ornamentais e esculturas modernas espalhadas pelo terreno. Parece um museu, sussurrou Rosa, igualmente impressionada. Na entrada, aguardava não Leonardo, como Verônica esperava, mas o próprio Edivaldo Albuquerque.
Apoiado levemente em uma bengala elegante, parecia recuperado do susto, embora um pouco mais pálido do que ela se lembrava. "Minhas queridas convidadas", exclamou com genuíno entusiasmo, aproximando-se enquanto o motorista ajudava Rosa em sua cadeira. "Que honra recebê-las em minha casa." Verônica notou que ele usava roupas informais, calças escuras e um suéter fino de cachemir, provavelmente uma tentativa de deixá-las mais confortáveis. "O prazer é nosso, Sr. Albuquerque", respondeu Rosa, com uma dignidade natural que sempre surpreendia a neta. "Sua casa é deslumbrante." "Por favor, me chame de Edivaldo", insistiu ele, guiando-as pessoalmente para o interior da mansão. "E a casa é apenas uma construção. São as pessoas que a tornam um lar." O interior era ainda mais impressionante. Pé direito duplo, obras de arte contemporânea nas paredes, móveis que Verônica reconheceu de revistas de decoração que folheava ocasionalmente nas salas de espera. Mas havia também, surpreendentemente, elementos acolhedores, fotografias de família, livros usados empilhados em mesas laterais, um violão apoiado discretamente em um canto. Leonardo esperava na ampla sala de estar, vestindo calças escuras e uma camisa clara sem gravata. Parecia quase desconfortável, como se estivesse em território desconhecido, apesar de ser sua própria casa. "Senhorita Silva, senhora Silva, bem-vindas", cumprimentou formalmente, oferecendo um breve aperto de mão a cada uma. "Uma casa linda, Sr. Albuquerque", comentou Rosa, olhando ao redor com apreciação genuína, sem intimidação. "Lembra-me um pouco a fazenda dos meus avós, antes de perdermos tudo na grande seca dos anos 60. A comparação entre a mansão ultramoderna e uma antiga fazenda no interior poderia soar absurda, mas havia uma dignidade tão natural em Rosa que ninguém ousaria questioná-la. "A senhora é muito gentil", respondeu Leonardo, parecendo ligeiramente desconcertado pela abordagem direta. Edivaldo, por outro lado, parecia encantado. "Venha, Rosa. Posso chamá-la de Rosa? Deixe-me mostrar-lhe as orquídeas que cultivo na estufa." "Leonardo, por que não apresenta a casa à Verônica enquanto preparamos os aperitivos?" Antes que qualquer um pudesse protestar, Edivaldo já conduzia Rosa em sua cadeira para um corredor lateral, envolvendo-a em uma conversa animada sobre jardinagem. Verônica e Leonardo ficaram subitamente sozinhos, um silêncio constrangedor pairando entre eles. "Seu pai se recuperou bem", comentou ela finalmente, tentando quebrar o gelo. "Sim, surpreendentemente rápido", concordou Leonardo. "Os médicos dizem que foi sua rápida intervenção que evitou danos permanentes." Outro silêncio. Leonardo pigarreou, parecendo desconfortável em seu próprio lar. "Gostaria de ver a biblioteca? Temos uma coleção considerável de livros de medicina." Os olhos de Verônica se iluminaram instantaneamente com um interesse genuíno. Adoraria. Ele a conduziu por um corredor decorado com fotografias em preto e branco. Imagens de 3 gerações de Albuquerque, percebeu Verônica. Numa delas, um jovem Edivaldo sorria amplamente, abraçado a uma mulher de beleza serena que compartilhava os mesmos olhos intensos de Leonardo. "Sua mãe?" perguntou suavemente, parando diante da foto. Leonardo assentiu, um lampejo de vulnerabilidade passando rapidamente por seu rosto. "Clarice, faleceu há 10 anos. Câncer." "Sinto muito", disse Verônica com sinceridade. "Perder uma mãe é difícil." Ela pensou em seus próprios pais, suas lembranças agora mais baseadas em fotografias e histórias que Rosa contava do que em memórias reais. "Você era muito jovem quando perdeu os seus", comentou Leonardo, abrindo a porta da biblioteca. Verônica entrou, mas parou abruptamente ao registrar as palavras dele. Virou-se lentamente, encarando-o. "Como sabe que eu era muito jovem?" "Eu não mencionei isso." Leonardo percebeu seu erro tarde demais. Seu rosto, normalmente impassível em negociações de bilhões, traiu seu desconforto. Você realmente me investigou", Verônica concluiu, a voz baixa mas firme. "Não foi apenas uma suposição da minha parte." Leonardo suspirou.
passando a mão pelos cabelos perfeitamente alinhados. Um gesto raro de nervosismo. Sim, admitiu finalmente. Quando alguém surge inesperadamente na vida do meu pai, especialmente em um momento de vulnerabilidade, é meu dever verificar. Seu dever? Repetiu ela, incrédula. Acha que planejei que seu pai tivesse um ataque cardíaco na minha frente? Obviamente não, respondeu Leonardo, mantendo a voz controlada. Mas compreenda minha posição. Meu pai é um homem influente e vulnerável desde a morte da minha mãe. Muitas pessoas tentaram se aproveitar disso. Verônica sentiu um calor subir pelo pescoço, e obviamente eu devo ser uma delas. A órfã da farmácia com um plano meticuloso para seduzir um bilionário idoso. Não foi isso que quis dizer. Foi exatamente o que quis dizer, rebateu ela, a raiva crescendo. Talvez eu deva ir embora. Leonardo deu um passo à frente, bloqueando instintivamente a porta. Por favor, não faça isso. Meu pai ficaria arrasado. Seu pai, Verônica enfatizou. Não você. Um flash de dor cruzou o rosto de Leonardo tão rápido que ela quase não percebeu. Sim, admitiu para surpresa de ambos. Meu pai, que vê algo em você que eu aparentemente sou cego demais para reconhecer imediatamente. A honestidade inesperada a pegou desprevenida. Verônica estudou o homem à sua frente, poderoso, privilegiado, mas naquele momento, estranhamente vulnerável. E o que você vê agora? Perguntou mais suavemente. Leonardo sustentou seu olhar. Alguém que desafia minhas suposições, que está aqui não pelo que pode ganhar, mas por genuína bondade. Você não me conhece o suficiente para fazer esse julgamento. Não, concordou ele, mas gostaria de conhecer. Algo na sinceridade daquelas palavras fez Verônica recuar um passo, subitamente desconfortável com a direção da conversa. A biblioteca? Lembrou, olhando ao redor para mudar de assunto. Leonardo pareceu aliviado pela mudança. Sim, claro. Por aqui. A biblioteca era surpreendentemente acolhedora, com estantes do chão ao teto repletas de livros claramente lidos e não apenas expostos. Poltronas de couro confortáveis cercavam uma lareira, e uma imponente escrivaninha antiga ocupava o centro do ambiente. A maioria desses livros era da minha mãe, explicou Leonardo. Ela era neurocirurgiã. Sua mãe era médica? Perguntou Verônica, genuinamente surpresa. Uma das melhores, respondeu ele com orgulho evidente. Especializou-se em tumores cerebrais pediátricos. Foi assim que conheceu meu pai. Ele financiou uma ala infantil no Hospital São Lucas. Verônica percorreu as prateleiras com reverência, notando os volumes de medicina cuidadosamente organizados. Ela deve ter sido incrível. Era, confirmou Leonardo, um sorriso suave suavizando suas feições normalmente severas. E teimosa como você. Nunca deixava meu pai intimidá-la com seu poder ou dinheiro. Verônica não pôde evitar um pequeno sorriso. Acho que acabou de me comparar à sua mãe. O comentário pareceu surpreender o próprio Leonardo. Eu suponho que sim. O momento foi interrompido pela chegada de uma empregada, anunciando que o jantar estava servido. Na suntuosa sala de jantar, Rosa já estava posicionada à mesa, conversando animadamente com Edivaldo como se fossem velhos amigos. Ah, aí estão vocês, exclamou o idoso com entusiasmo. Rosa estava me contando sobre a fazenda da família dela em Minas Gerais. Precisamos visitar a região qualquer dia desses, Leonardo. Leonardo assentiu educadamente, puxando a cadeira para Verônica enquanto a empregada servia a entrada. Uma elegante salada de folhas e nozes com molho de framboesa. A primeira parte do jantar transcorreu em conversa leve. Edivaldo e Rosa descobriram que haviam crescido em regiões próximas e trocavam histórias sobre tradições rurais e festivais locais. Leonardo participava ocasionalmente, mas Verônica notou como seus olhos frequentemente se voltavam para ela, observando suas reações. Foi apenas quando serviam a sobremesa, uma elaborada construção de chocolate e frutas vermelhas, que Edivaldo finalmente mencionou o verdadeiro motivo do encontro. Verônica, começou ele,
ajeitando-se na cadeira. Leonardo deve ter mencionado que tem uma proposta para você. Verônica assentiu, colocando cuidadosamente o garfo sobre o prato. Algo sobre uma bolsa de estudos. Exatamente, confirmou Edivaldo. Após meu incidente, comecei a refletir sobre legados, sobre o que realmente importa. Ele fez uma pausa, olhando brevemente para Leonardo. Dinheiro e poder são ferramentas, não fins em si mesmos. Clarice, minha falecida esposa, sempre entendeu isso. Leonardo permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara cuidadosamente neutra. A Fundação Albuquerque tradicionalmente apoia as artes, continuou Edivaldo. Mas decidimos expandir para a área médica. Uma bolsa completa, cobrindo todos os custos de faculdade, materiais e uma mensalidade para despesas básicas. Verônica sentiu o coração acelerar. Era muito mais do que esperava. É extremamente generoso, conseguiu dizer, a voz levemente trêmula. Mas por que eu? Há tantos estudantes talentosos precisando de ajuda. Edivaldo sorriu, como se esperasse exatamente essa pergunta. Porque você salvou minha vida, demonstrando não apenas conhecimento técnico, mas humanidade. E porque acredito em sinais do destino. O senhor nem me conhece, argumentou Verônica suavemente. Conheço o suficiente, rebateu Edivaldo. Além disso, a bolsa seria concedida por mérito. Você ainda precisaria passar no vestibular por seus próprios méritos. Verônica olhou para Rosa, buscando orientação silenciosa. A avó assentiu discretamente, encorajando-a. E quanto à minha avó? Perguntou, a preocupação evidente. Não posso deixá-la sozinha. Ela precisa de cuidados constantes. Foi Leonardo quem respondeu, surpreendendo a todos. A bolsa incluiria cobertura médica completa para sua avó, com atendimento domiciliar quando necessário. Verônica sentiu uma onda de suspeita. Era bom demais para ser verdade. E em troca, o que esperam de mim? Um breve silêncio seguiu a pergunta direta. Edivaldo e Leonardo trocaram um olhar que ela não soube interpretar. Apenas que você se comprometa com seus estudos, respondeu Edivaldo finalmente. E que, eventualmente, dedique parte de seu tempo profissional a pacientes que não podem pagar por tratamentos. Parecia simples demais. Verônica franziu o senho, esperando a condição real, o verdadeiro preço. Há algo mais, acrescentou Leonardo, confirmando sua suspeita. A Fundação gostaria de usá-la como exemplo em nossas campanhas. Sua história, sua determinação. Precisaríamos que participasse de alguns eventos, falasse com a imprensa ocasionalmente. Aí estava. Verônica sentiu uma mistura de alívio e decepção. Não era exatamente uma condição terrível, mas a ideia de ser exibida como um projeto de caridade dos Albuquerque a incomodava profundamente. Você seria a embaixadora do programa, continuou Leonardo, como se sentisse sua hesitação. Um símbolo de como oportunidades podem transformar vidas. Um símbolo, repetiu Verônica lentamente. A menina pobre que os bondosos Albuquerque salvaram da obscuridade. A dureza em sua voz surpreendeu até a ela mesma. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Não é isso, começou Leonardo, mas Edivaldo ergueu a mão interrompendo-o. A menina tem razão, Léo, disse o idoso suavemente. É exatamente como pareceria. Ele voltou-se para Verônica, seus olhos cansados subitamente penetrantes. E você tem orgulho demais para aceitar sob essas condições, não é? Não é questão de orgulho, respondeu Verônica, encontrando sua voz. É questão de dignidade. Não quero ser um projeto de caridade ou um símbolo. Quero ser médica. Edivaldo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto envelhecido. E é por isso, minha cara, que você será uma excelente médica. Leonardo parecia perplexo com o rumo da conversa. Pai, a cláusula de publicidade é padrão em nossas bolsas. O conselho nunca aprovaria. O conselho fará o que eu mandar, interrompeu Edivaldo com firmeza surpreendente. Ou já se esqueceu quem ainda detém a maioria das ações? A tensão entre pai e filho era palpável.
Verônica e Rosa trocaram olhares desconfortáveis, sentindo-se subitamente intrusas em um conflito familiar. Com licença, disse Verônica suavemente, levantando-se. Acho que preciso de um pouco de ar. Sem esperar resposta, saiu para o terraço adjacente à sala de jantar. A noite estava surpreendentemente clara. As estrelas visíveis apesar das luzes da cidade ao longe. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos confusos. A porta deslizou silenciosamente atrás dela. Virou-se, esperando encontrar Leonardo, mas foi Rosa quem se aproximou em sua cadeira de rodas. Tudo bem, minha flor? Perguntou a avó gentilmente. Não sei, vó, confessou Verônica. É o que sempre sonhei, mas o preço parece mais alto do que apenas dinheiro, completou Rosa sabiamente. Exatamente. Não quero dever nada a essas pessoas. Rosa pegou a mão da neta entre as suas, os dedos deformados pela artrite ainda surpreendentemente fortes. Às vezes, querida, o maior ato de coragem não é recusar ajuda por orgulho, mas aceitá-la por necessidade. Verônica permaneceu no terraço, as palavras da avó ecoando em sua mente. A brisa noturna agitava suavemente seus cabelos, enquanto ela contemplava as luzes da cidade abaixo, tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes quanto as possibilidades que agora se abriam à sua frente. A porta deslizou novamente, e desta vez era Leonardo quem se aproximava, 2 copos de água em mãos. Ofereceu um a Verônica em silêncio, que aceitou com um breve agradecimento. Meu pai e sua avó parecem ter se tornado grandes amigos, comentou ele, posicionando-se ao lado dela no parapeito, mantendo uma distância respeitosa. Estão discutindo receitas tradicionais mineiras. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Verônica. Vovó tem esse efeito nas pessoas. Ficaram em silêncio por alguns instantes, o constrangimento da discussão anterior pairando entre eles. Peço desculpas, disse Leonardo finalmente. A ideia da publicidade foi minha, não do meu pai. Pensei que seria uma forma de justificar o investimento perante o conselho, mas você não considerou como me sentiria sendo exibida como um troféu de caridade, completou Verônica, sem rancor na voz. Leonardo assentiu, surpreendendo-a com sua franqueza. Exatamente. Foi insensível da minha parte. Virou-se para encará-lo diretamente. No exterior da mansão, com apenas a iluminação indireta dos jardins, Leonardo parecia diferente, menos o poderoso executivo e mais um homem comum, com suas próprias inseguranças e contradições. Por que isso é tão importante para você? Perguntou Verônica. Não a bolsa em si, mas tudo isso. Fez um gesto vago que abrangia a situação inteira. Seu pai eu entendo. Ele teve um momento de fragilidade. Alguém o ajudou. Ele quer retribuir. Mas você... Leonardo desviou o olhar para o horizonte, como se buscasse as palavras nas luzes distantes da cidade. Minha mãe morreu porque um paciente de baixa renda não conseguiu diagnóstico a tempo, disse finalmente, a voz baixa. Um tumor cerebral agressivo. Quando finalmente chegou às mãos dela como médica, era tarde demais. Verônica sentiu um nó na garganta. Sinto muito. Ela era obcecada por acessibilidade à saúde de qualidade, continuou ele. Brigava constantemente com o conselho do hospital por mais leitos gratuitos, mais programas de extensão. Quando morreu, meu pai e eu lidamos com o luto de maneiras diferentes. Ele se isolou, eu me dediquei a expandir o banco, a ganhar mais e mais dinheiro. Para quê? Perguntou ela gentilmente. Leonardo soltou uma risada amarga. Boa pergunta. Na época dizia a mim mesmo que era para ter poder suficiente para realizar as mudanças que ela queria. Mas ao longo do caminho acho que esqueci o propósito original. O vento agitou-se, mais forte agora, fazendo Verônica estremecer levemente. Sem dizer nada, Leonardo removeu o próprio paletó e o ofereceu a ela. Após uma breve hesitação, aceitou, envolvendo-se no tecido ainda quente e impregnado com um perfume sutil e masculino. Quando vi você salvando meu pai no banco, confessou Leonardo, com tanta competência e humanidade, lembrei-me da minha mãe,
da médica que ela era. Do tipo de médica que você poderia ser. As palavras atingiram Verônica profundamente. Era a primeira vez que alguém, além de sua avó, expressava tal confiança em seu potencial. Eu quero ser médica, admitiu em voz baixa. Mais do que qualquer coisa, mas não à custa da minha dignidade. Entendo isso agora, respondeu Leonardo. E respeito. A porta do terraço deslizou mais uma vez. Edivaldo, apoiado em sua bengala, emergiu da casa com Rosa em sua cadeira de rodas ao lado. Aí estão vocês, disse o idoso com um sorriso genuíno. Achei que talvez tivessem fugido. Apenas conversando, pai, respondeu Leonardo, endireitando a postura. Edivaldo aproximou-se com passos lentos, mas firmes. Verônica, perdoe a indelicadeza de um velho apressado e de um filho às vezes muito prático. Revi nossa proposta. Verônica ergueu as sobrancelhas, lançando um olhar rápido para Leonardo, que parecia igualmente surpreso. A Fundação Albuquerque oferecerá 10 bolsas de estudo para medicina e enfermagem este ano, anunciou Edivaldo. Sem publicidade personalizada, apenas o programa em si. O processo seletivo será baseado exclusivamente em mérito, através de provas e entrevistas. 10 bolsas? Repetiu Leonardo, claramente pego de surpresa. O conselho fará o que eu determinar, interrompeu Edivaldo com firmeza. Já decidi. Verônica absorveu a informação lentamente. E espera que eu me inscreva como qualquer outro candidato? Exatamente, confirmou Edivaldo. Sem favoritismos, sem publicidade personalizada. Apenas a chance justa que você merece, que todos merecem. A emoção apertou a garganta de Verônica. Era tudo o que poderia pedir. Uma oportunidade real, baseada em seu próprio mérito, não em caridade ou exibicionismo. E quanto à minha avó? Perguntou, a última preocupação persistindo. Quanto a isso, interveio Rosa com um sorriso enigmático. Edivaldo e eu chegamos a um acordo privado. Vó? Verônica olhou para a avó com surpresa. Fui convidada para ser consultora de autenticidade cultural na nova linha de investimentos sociais da Fundação, explicou Rosa com evidente satisfação. Um trabalho remunerado, com plano de saúde completo incluído. Verônica olhou de sua avó para Edivaldo, que sorria com ar travesso. É verdade? Absolutamente, confirmou o idoso. Precisamos urgentemente de alguém com o conhecimento e sabedoria prática de sua avó. Além disso, Rosa concordou em me ajudar a revitalizar a horta orgânica que tentei iniciar nos fundos da propriedade. O olhar trocado entre os dois idosos continha uma cumplicidade que Verônica não pôde deixar de notar. Leonardo pigarreou discretamente. Então, concluiu Edivaldo, voltando-se para Verônica. O que me diz? Verônica olhou para a avó, que assentiu encorajadoramente. Depois para Leonardo, cuja expressão continha uma esperança mal disfarçada. Finalmente, para Edivaldo, cujos olhos cansados pareciam rejuvenescidos pelo entusiasmo genuíno. Digo que farei a prova, respondeu finalmente, e que darei o melhor de mim. O sorriso de Edivaldo iluminou seu rosto envelhecido. Não esperaria nada menos. 3 meses se passaram em um turbilhão de estudos intensivos. Verônica reduziu sua carga horária na farmácia para dedicar mais tempo aos livros. Seu Akira, compreensivo como sempre, reorganizou a escala para acomodar seus horários de estudo. Rosa, para surpresa de todos, adaptou-se rapidamente à sua nova função na Fundação Albuquerque. 2 vezes por semana, um motorista a buscava para as reuniões nos escritórios, e ela voltava revigorada, cheia de histórias sobre as pessoas importantes que agora a ouviam com atenção. Seu tratamento para a artrite, agora sob supervisão dos melhores especialistas, começava a mostrar resultados promissores. Leonardo mantinha uma distância respeitosa, mas atenta. Ocasionalmente aparecia na farmácia, aparentemente para comprar vitaminas ou analgésicos que Verônica suspeitava que ele não precisava. As conversas, inicialmente formais e tensas, gradualmente adquiriram uma familiaridade surpreendente.
Você parece cansada, comentou ele numa dessas visitas, 2 semanas antes da prova de seleção. Estou bem, respondeu Verônica automaticamente, embora as olheiras profundas contassem outra história. Leonardo observou-a com preocupação. Você não precisa se matar de estudar. O objetivo da bolsa é ajudar, não criar mais pressão. Quero entrar por mérito, respondeu ela teimosamente. Não como a protegida dos Albuquerque. Ele sorriu, reconhecendo a determinação que tanto admirava nela. Ao menos aceite isso, disse, estendendo um pequeno pacote. O que é? Perguntou hesitante. Material de estudo, alguns livros que eram da minha mãe. Talvez ajudem. Dentro do pacote, Verônica encontrou não apenas livros preciosos de medicina, mas também um caderno de anotações pessoais de Clarice Albuquerque, com explicações claras e didáticas sobre conceitos complexos. Não posso aceitar isso, murmurou emocionada. É muito pessoal. Por favor, insistiu Leonardo. Ela adoraria saber que estão sendo úteis para alguém com sua determinação. Naquela noite, Verônica folheou o caderno com reverência, sentindo uma conexão inexplicável com a mulher que nunca conhecera, mas cujo legado agora tocava sua vida de formas inesperadas. O dia da prova chegou com uma mistura de ansiedade e determinação. Centenas de candidatos lotavam o amplo auditório da Faculdade São Lucas, todos competindo pelas 10 cobiçadas bolsas integrais. Verônica ocupou seu lugar, ignorando os sussurros dos que a reconheceram como a moça que salvou o velho Albuquerque. As 6 horas de exame foram as mais intensas de sua vida. Quando finalmente entregou a prova, sentia uma exaustão profunda, mas também a satisfação de quem deu absolutamente tudo de si. Como foi? Perguntou Rosa ansiosamente quando Verônica chegou em casa. Difícil dizer, respondeu honestamente. Fiz o meu melhor. Nos 10 dias seguintes, a espera foi quase insuportável. Verônica tentava não pensar nisso, mergulhando no trabalho da farmácia, mas o pensamento da bolsa, da possibilidade real de cursar medicina, nunca estava longe de sua mente. Na manhã do anúncio, acordou ao som do celular. Era Leonardo. Os resultados saem hoje, disse ele sem preâmbulos. Eu sei, respondeu, o coração acelerado. Às 10 horas. Meu pai gostaria que você e Rosa estivessem aqui quando saírem. Posso mandar o motorista? Verônica hesitou. Passar por aquele momento na mansão Albuquerque, sob o olhar deles, parecia intensificar ainda mais a pressão. Não se preocupe, acrescentou Leonardo rapidamente, como se lesse seus pensamentos. Independentemente do resultado, meu pai só quer demonstrar apoio. Após uma breve conversa com Rosa, Verônica concordou. Às 9h30, estavam sentadas na espaçosa biblioteca da mansão, onde Edivaldo havia instalado um grande monitor conectado ao site da fundação. Nervosa? Perguntou o idoso gentilmente, oferecendo uma xícara de chá. Morrendo de medo, admitiu Verônica com uma risada trêmula. Você deu o seu melhor, disse Rosa segurando sua mão. É o que importa. Leonardo entrou na biblioteca, o rosto inexpressivo, porém tenso. Está quase na hora. À medida que os minutos passavam, o silêncio na sala tornava-se quase palpável. Pontualmente às 10 horas, o site atualizou. A lista de aprovados apareceu na tela. Os olhos de Verônica percorreram os nomes rapidamente, o coração batendo tão forte que parecia prestes a sair do peito. E então, lá estava. Verônica Silva, primeiro lugar. Um grito de alegria escapou de Rosa. Edivaldo bateu palmas entusiasticamente. Leonardo, normalmente tão controlado, abriu um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Primeiro lugar, murmurou Verônica, incrédula. Não é possível. É mais que possível, disse Leonardo, aproximando-se com uma pasta em mãos. É merecido. Aqui estão os resultados detalhados, incluindo as notas de todos os avaliadores. Você teve a pontuação mais alta em quase todas as categorias. Verônica aceitou a pasta com mãos trêmulas, verificando cuidadosamente cada detalhe, ainda incrédula. Não havia margem para dúvidas. Havia conquistado a vaga por mérito próprio,
superando candidatos de escolas de elite e cursinhos caros. Estou tão orgulhosa, disse Rosa, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. Nós também, acrescentou Edivaldo, envolvendo os ombros da idosa com um braço afetuoso. Uma conquista extraordinária de uma jovem extraordinária. Leonardo permaneceu ligeiramente afastado, observando a cena com uma expressão complexa. Orgulho, admiração e algo mais. Algo que não ousava nomear, nem para si mesmo. Precisamos comemorar, declarou Edivaldo. Almoço especial hoje, aqui mesmo. Na verdade, interveio Leonardo suavemente, talvez Verônica prefira comemorar com os amigos da farmácia. Eu poderia providenciar algo no restaurante Antica, perto de onde trabalha. Verônica olhou para ele com surpresa e gratidão pela sensibilidade que não esperava. Isso seria perfeito. O restaurante Antica foi reservado exclusivamente para a celebração. Seu Akira, Tadashi e os outros funcionários da farmácia compareceram, junto com alguns professores do curso comunitário onde Verônica estudava e vizinhos próximos do prédio onde morava com Rosa. Edivaldo e Leonardo chegaram discretamente, misturando-se aos convidados sem chamar atenção para si mesmos. Uma façanha considerável para duas das pessoas mais ricas e poderosas da cidade. No centro da celebração, Rosa e Verônica recebiam abraços e felicitações, a jovem ainda parecendo não acreditar totalmente em sua conquista. Em determinado momento, Leonardo aproximou-se de Verônica, que observava a avó conversando animadamente com Edivaldo. Eles parecem feitos um para o outro, não? Comentou, oferecendo uma taça de champanhe. Verônica sorriu, aceitando a bebida. Nunca vi minha avó tão feliz. Nem meu pai, admitiu Leonardo. Obrigado por isso. Eu não fiz nada. Fez muito mais do que imagina, respondeu ele seriamente. Salvou a vida dele não apenas fisicamente, mas trouxe algo de volta. Algo que ele havia perdido. Verônica estudou o homem ao seu lado, notando as pequenas mudanças que 3 meses haviam trazido. O rosto ainda era austero, mas os olhos pareciam mais vivos, a postura menos rígida. E quanto a você? Perguntou ela suavemente. Também encontrou algo? Leonardo contemplou a pergunta por um momento. Talvez. Estou redescobrindo o que realmente importa. Fez uma pausa, fitando-a com intensidade. Graças a você. Um brinde interrompeu o momento quando Edivaldo chamou a atenção de todos. A Verônica, declarou o idoso erguendo sua taça. Que seu primeiro lugar na seleção seja apenas o começo de uma jornada brilhante na medicina. E que nunca perca aquilo que a torna especial, a capacidade de ver pessoas, não apenas pacientes. A Verônica! Repetiram todos em uníssono. Enquanto os brindes e abraços continuavam, Verônica encontrou um momento para se afastar e respirar. No pequeno jardim lateral do restaurante, contemplou como sua vida havia mudado completamente em apenas 3 meses. Leonardo a encontrou ali, respeitando seu momento de reflexão, com um silêncio companheiro. Obrigada, disse ela finalmente sem encará-lo. Não apenas pela bolsa, mas por respeitar minha dignidade no processo. Você merece isso e muito mais, respondeu simplesmente. O que acontece agora? Perguntou Verônica, finalmente virando-se para ele. Leonardo sorriu levemente. Agora, você se torna a médica brilhante que está destinada a ser. E quanto a nós? Nós? Repetiu ela, o coração acelerando involuntariamente. Se me permitir, gostaria de estar por perto para ver sua jornada, disse ele, a vulnerabilidade evidente em sua voz normalmente confiante. Como amigo, como mentor, como... o que você permitir. Verônica considerou suas palavras. 3 meses atrás, teria rejeitado imediatamente qualquer sugestão de proximidade com o arrogante executivo que havia presumido o pior sobre ela. Mas o homem à sua frente agora era diferente. Ou talvez sempre tivesse sido assim por baixo da armadura de privilégio e poder. Um passo de cada vez, respondeu finalmente,
oferecendo um pequeno sorriso. Leonardo assentiu, satisfeito com a resposta. Um passo de cada vez. Quando retornaram à festa, encontraram Rosa e Edivaldo dançando lentamente ao som de uma música antiga, parecendo décadas mais jovens em sua alegria compartilhada. Naquele momento, observando sua avó finalmente livre de preocupações, cercada por amigos sinceros, com um futuro na medicina garantido por seu próprio mérito, Verônica sentiu uma certeza profunda. Às vezes, o destino usava os caminhos mais inesperados para nos levar exatamente onde precisávamos estar. E enquanto Leonardo permanecia respeitosamente ao seu lado, sem pressionar, apenas presente, ela se permitiu pensar que talvez, apenas talvez, aquele homem complexo e contraditório também fizesse parte do caminho que estava destinada a percorrer.